Olá! Bem-vindos mais uma vez ao Papo de Férias. Eu sou a Carol e neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre os ETFs, sobre os fundos listados em bolsa. Tá curioso para saber um pouco mais sobre quais são as características que tornam os ETFs um dos investimentos mais indicados, principalmente para os investidores iniciantes? Então fica até o final! Aqui no Brasil, temos 4,6 milhões de CPFs, pessoas físicas, investindo na renda variável. Considerando aí a população do Brasil, que agora, no ano de 2023, está batendo aí os 216 milhões de habitantes, temos um percentual de 2% de pessoas físicas investindo na renda variável através da Bolsa de Valores brasileira, né, a B3. E dentro desses 2%, nós temos os investidores dos ETFs. ETFs são ativos negociados em bolsa exatamente da mesma forma que as ações. Eles possuem um ticker próprio composto por letras e números semelhante às ações. Como padrão, o ticker do ETF vai ser composto por 4 letras e o número 11 no final. Um exemplo é Papo 11. Onde o 11 significa que é um ativo do tipo fundo de investimento e ele é dividido em cotas. ETFs são relacionados com os grandes índices, mas ETFs não se confundem com os índices. Inclusive, os valores e as formas de negociação desses dois ativos são totalmente diferentes. A relação de semelhança entre índices e os ETFs é que os ETFs se espelham nos grandes índices e por isso conseguem replicar o movimento dos índices. Olha só esse movimento do índice Bovespa, o Ibovespa, no ano de 2022. E olha aqui o movimento do ETF BOVA11, também no ano de 2022. O BOVA11 é o ETF que replica o Ibovespa e reflete os resultados das ações mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Veja que há momentos em que o Ibovespa cai e a tendência do ETF BOVA11 é acompanhá-lo, também caindo. E o mesmo acontece quando o Ibovespa sobe. Tendencialmente, o BOVA11 também sobe. Isso porque as ações que compõem a carteira do índice são as mesmas que estão na carteira do ETF. Veja esse outro exemplo do índice ISE-B3, que é o índice de sustentabilidade empresarial. O ISE-B3 é um índice que reflete o desempenho médio de uma carteira composta por empresas reconhecidas pelo seu comprometimento com as práticas de sustentabilidade. Sustentabilidade, que é um tema que está muito em alta e promete aí trazer muitas novidades para as empresas e também para os investidores a partir desse ano de 2023. Uma vez que as práticas sustentáveis que exploram aí a temática ESG das empresas, exploram questões ambientais, sociais e de governança corporativa, essas práticas já são discutidas a nível internacional há muito tempo e com foco principalmente nas responsabilidades das empresas do mercado de capitais. Pois bem, esse índice de sustentabilidade ISE-B3 também tem um ETF que se espelha nele, é o ETF ISUS11. Veja que o comportamento do índice ISE-B3 e do ETF ISUS11 são muito semelhantes, como acontece com o exemplo anterior do ETF BOVA11 e do índice Bovespa. Mas e por que os ETFs são um tipo de investimento mais recomendado aos investidores iniciantes e também considerado um dos mais estáveis na renda variável? Imagine o seguinte, ETFs são como uma carteira que possui vários ativos diferentes dentro dela. Imagine uma carteira com ações de 100 empresas diferentes, de setores bem diversificados, como empresas bancária, varejista, agropecuária, de prestação de serviços, da área da saúde e de seguros. Agora vamos pensar que o ETF ele vai evidenciar o resultado do movimento dessa carteira. Então, se todas as empresas se valorizarem na bolsa, o ETF vai replicar esse movimento de alta e vai representar também uma alta.
Mas olhando para o cenário inverso, o mesmo vai acontecer se essas 100 empresas estiverem em um cenário ruim e as suas ações se desvalorizarem. O ETF vai refletir esse movimento de baixa e, como consequência, também vai se desvalorizar. Mas pensa comigo, é estatisticamente pouco provável que esse movimento de alta ou baixa generalizada aconteça com absolutamente todas as 100 ações das diferentes empresas da carteira e também aconteça ao mesmo tempo. Concorda comigo? Isso até poderia ser possível em um cenário de um ambiente com uma economia muito instável ou em um cenário de recessão generalizada, em ambientes muito turbulentos, mas é muito raro de acontecer. E é exatamente por isso que muitas pessoas buscam ETFs. Pois, de uma forma geral, os ETFs são uma forma de se expor a uma grande quantidade de ativos diferentes ao mesmo tempo. Isso porque pode ser inviável para você adquirir ações de 100 empresas individualmente, estudá-las, acompanhá-las para saber aí pontos estratégicos para comprar e vender essas diversas ações. Ainda mais se você não tem nenhuma experiência no mercado. E adquirindo uma única cota de um ETF, você recebe um pedacinho dessa carteira grande e você não precisa se preocupar em administrar essa carteira grande. Isso porque quem administra essa carteira é um gestor, uma equipe especializada em busca das melhores oportunidades. Essa administração ela vai ter um custo sim para o investidor, mas é um custo bem baixinho se comparado aí a outros ativos. E o custo já está embutido no valor da cota do fundo. E o investidor não precisa se preocupar com toda a parte burocrática. 2. As oscilações são menos impactantes, sem muitos sustos, uma vez que se espera que essa diversidade dos ativos dentro da carteira cause um equilíbrio aí na variação global do fundo. Assim, mesmo que alguns ativos possam ter quedas bruscas, essa diversificação da carteira tende aí a garantir que outros ativos compensem essa queda com altas. Essas duas características são positivas para os fundos. Mas então por que será que do total de 4,6 milhões de investidores na renda variável, apenas 11% tem sua carteira de investimento ETFs? Isso corresponde a apenas aproximadamente 500 mil CPFs, 500 mil pessoas investindo em ETFs. Enquanto isso, as ações são os ativos queridinhos dos investidores pessoa física, estando aí presente em 72% da carteira desses investidores. Bom, ações podem distribuir lucros diretamente para o investidor, através dos dividendos, das ações em bonificação e também distribuem juros sobre capital próprio. Tudo isso periodicamente. Além disso, os acionistas também podem se beneficiar do potencial de valorização das ações, nas vendas por um preço maior do que o preço de compra. Já os cotistas dos ETFs ganham apenas com a valorização das cotas destes fundos, uma vez que os lucros recebidos aí por meio dos dividendos, dos juros sobre capital próprio e das ações em bonificação, eles não ficam para os cotistas, mas sim para o fundo. Os lucros eles são todos reinvestidos no próprio fundo pelo gestor. Então, se de um lado os ETFs proporcionam uma estabilidade, o ganho também é mais estável, diferente das ações, que não são tão estáveis assim, mas podem ter ganhos maiores do que os ETFs, ou piores. Vai caber ao investidor analisar o quanto de risco ele estará disposto a tomar e quanto de tempo ele tem para estudar as estratégias e assim optar se vai investir por meio de ETFs ou diretamente pelas ações. Aqui no Brasil, os ETFs ainda não são tão fortes assim, mas são muito populares nas bolsas do exterior. Apesar de termos poucos ETFs listados em Bolsa de Valores brasileira, já temos aí certificados de BDRs que são lastreados em ETFs do exterior. Podemos também negociar opções de ETFs da mesma forma que fazemos com as opções de ações. É possível operar com ETFs comprado, primeiro comprando e depois vendendo o ETF, ou operar vendido, primeiro vendendo e depois comprando o ETF. Além disso, é possível obter renda alugando os ETFs que estão em sua posse, ou você, investidor, alugar ETFs de outros investidores. Estratégias que são aí muito semelhantes às estratégias realizadas com ações.
Podemos negociar ETFs em operações day trade ou em operações comuns, também conhecidas como operações swing trade. Mas é importante citar que nos casos de lucro, nas operações que obtém-se lucro, todo o lucro é tributável pelo imposto de renda de acordo com a sua modalidade, sendo 20% de imposto de renda sobre o lucro das operações day trade e 15% de imposto de renda sobre o lucro das operações no caso de swing trade. E você já investe em ETFs? Temos mais conteúdo sobre ETFs aqui no canal. Vou deixar alguns links aqui embaixo sobre conteúdos relacionados a este para você dar uma explorada. E agora eu vou te pedir um favorzinho. Se esse vídeo te enriqueceu de alguma forma, se enriqueceu o seu conhecimento, deixa seu like aqui embaixo para incentivar a gente a continuar criando conteúdos como esse. Deixa seu feedback também aqui nos comentários e siga o Papo de Feras nas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo.